Eu gostaria de ler com vocês Isaías, o capítulo 6. Talvez vocês estivessem esperando algum tema aí sobre mulher. Eu também esperei por isso um tema sobre mulher, falar sobre Débora, sobre Noemi, sobre as Dorcas, sobre Lídia, sobre Raquel. E a Bíblia ficou muito grande e eu procurava e não era, e essa mensagem ardendo no meu coração. Então, até que eu entendi, é isso. Então, vamos lá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isaías 6. Todos acharam? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamava uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Alguém diga: brasa viva. Que tirou do altar com uma tenaz. Diga: uma tenaz. E com ela tocou a minha boca. E disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, como eu disse para vocês, eu não tenho assim uma eloquência maravilhosa, então eu tenho que fazer minhas anotações, né? Então vamos lá. Quem era Isaías? Vamos entender quem era Isaías. Isaías, a gente sabe que ele faz parte dos profetas maiores. Mas antes disso, quem era Isaías? É filho de Amós, casado com a profetisa, de família nobre, amigo do rei, pai de 2 filhos. Isaías tinha uma vocação política. Ele gozava da intimidade do rei e ele estava por ali, por perto. Isso não está na Bíblia, tudo isso, tá, irmãs? Estudos paralelos. Ele estava ali por perto sempre do rei e ele estava interessado em galgar uma carreira política. Sou amigo do rei, quem sabe eu tenho a chance de ter aí uma posição. Diz o historiador que ele era primo do rei. A Bíblia não afirma isso. Mas a gente sabe que realmente ele era muito próximo do rei, a ponto de escrever uma biografia sobre ele. Isso está registrado lá em 2 Crônicas 26, 22. Lá fala que ele escreveu. Se alguém achar, pode ler para mim, por favor. 2 Crônicas 26, 22. A biografia, quem achar, me fala, tá? Alguém achou? 2 Crônicas 26, 22. Essa biografia, ela não está escrita na Bíblia. Ela só tem um registro que ele escreveu. Então, para alguém escrever a biografia de alguém, precisa conhecê-lo muito bem. Então, fica aqui provado que realmente ele gozava da intimidade do rei. Alguém achou? Quem achou? Pode ler, por favor. Isso, 2 Crônicas 26, 22. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o
Então tem aí um registro que ele escreveu realmente o histórico sobre o rei Uzias. Mas isso aqui é somente uma introdução para a gente entender em que contexto estava Isaías quando ele chegou no capítulo 6 do livro que leva o seu próprio nome. A pessoa em que ele depositava confiança, a pessoa que era referencial, a pessoa que podia apoiá-lo a crescer, que podia dar para ele uma posição de destaque, morreu. Simplesmente morreu. Irmãs, além do luto, Isaías tinha ali uma perda maior. Ele teve uma perda de status. Ele caiu de status. Ele mudou a condição dele. Eu imagino, e agora sou eu que imagino, a Bíblia não diz, nem os historiadores, alguém dizendo assim, quero ver o que vai ser dele agora. Tão amiguinho assim do rei, amigo do chefe, né? Agora se achava tanta coisa, quero ver o que vai ser dele agora. Irmãos, era um ano de crise para Isaías. Era um ano de dor. Era um ano de desesperança. E no meio de tudo isso, eita Deus maravilhoso, o Senhor resolve fazer o chamado. Sabe por quê? No meio da crise, o Senhor tem planos. Acho que alguns pegaram, outros não. Vou repetir. No meio da crise, o Senhor tem planos. E Naum, o capítulo 1 e o versículo 3, quem achar pode ler, ele nos comprova isso. O meu pastor Walter Brunelli, da Assembleia de Deus Bereana, ele escreveu um livro que o título diz assim, Crises, a oportunidade de Deus trabalhar. Aconselho vocês lerem esse livro, muito interessante. Toda vez que nós estamos numa crise, irmãos, toda vez que você está dentro de um problema, onde a sua visão ficou limitada, onde você acha que não tem mais perspectiva, onde você não tem mais de onde tirar recurso, é aí, é o ponto certo para Deus trabalhar. A crise é a oportunidade para o nosso Deus trabalhar. Quem achou Naum 1 e 3? Pode ler para mim, por favor? O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. A parte B. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Como assim? Está em crise? Está tempestade? Está difícil? O Senhor tem um caminho para você. Não é o seu caminho, é o caminho do Senhor. E Ele está na tempestade, disse o profeta Naum. Um Deus que atua no impossível. Deus é especialista nisso, irmãos, em trabalhar naquilo que é impossível. Olha só, Ele me pega 5 pães e alimenta uma multidão, milhares de pessoas. Isso é impossível. Ele multiplicou, Ele fez pão ali que nunca foi trigo. Você tem noção disso? Que surgiu pão que nunca foi trigo? Já pensou nisso? Ele chega numa festa, acaba o vinho, Ele transforma o vinho, a água em vinho. É um vinho que nunca foi uva. Entende isso? A dimensão disso? A gente fala, né? A gente conhece o evangeliquez, conhece as histórias da Bíblia, mas vamos hoje raciocinar, parar um pouquinho. Um pão que nunca foi trigo, um vinho que nunca foi uva. Quem é capaz de fazer isso? Quem é que faz caminho na tormenta, na dificuldade, na tempestade? Ele cria um caminho e você passa. Glória seja dada ao nome de Jesus. Isso me faz lembrar uma outra situação.
quando Elias e os profetas de Baal, todo mundo conhece a história e tal, caiu fogo do céu, comeu, né, o holocausto, consumiu tudo, quando clamou ao Deus verdadeiro. Mas Elias tinha profetizado que não ia chover, senão segundo a palavra dele, na sequência da história. E o rei estava muito bravo com ele, porque isso dava muito prejuízo, ia dar seca, ia morrer o gado, a plantação e tal, não sei o quê. E eles literalmente entendiam o profeta como o Deus culpado, entendeu? Era realmente a boca de Deus, então ele é culpado. Se ele profetizar o bem, vai sair o bem. A culpa é dele porque está acontecendo essa destruição. Então, chegou o tempo de chover, né? E daí, Elias manda o moço, porque ele começa a orar para chover, e ele manda o moço ir lá na montanha olhar se já está vindo uma nuvem. Está vindo uma nuvem. E ele vai lá e fala, nada, meu senhor. Ele continua orando. Ele continua orando, manda o rapaz lá de novo e ele continua orando. Irmãos, o segredo está aí, viu? Continuar. Continuar. Não parar de lutar, não parar de sonhar. É isso que vocês cantaram, né? Continua. Ah, já orei. Tem quanto tempo que eu estou orando? Continua. Continua. E na 7ª vez o moço volta assustado. Meu senhor, tem uma nuvem. Não tinha nuvem nenhuma, mas agora tem uma que é do tamanho da mão de um homem. É o suficiente. É o suficiente. Tem uma nuvem do tamanho do homem, é suficiente. Vai chover. Vai ter tempestade. O Senhor vai fazer caminho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E no capítulo que a gente leu, né? Diz que o seu séquito enchia toda a casa. O que vem ser o séquito? É a orla do vestido. Imagina. Vamos voltar lá para Isaías 6. No ano em que nasceu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um grande e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ele estava sentado lá em cima. Vamos fazer aqui este ambiente. Aqui é o templo. Era onde Isaías estava. Ele estava no templo. E, de repente, ele teve uma visão. O teto se abriu, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Mas o seu séquito, a orla do seu vestido, enchia o templo. Sabe quem descobriu o segredo disso? Lá no Novo Testamento? Aquela mulher do fluxo de sangue. Ela disse, se eu tocar na orla do vestido dele, eu serei curada. Eu convido você, eu quero encorajar você. Quero te encorajar nessa noite a fazer isso. Cria o ambiente para o Senhor trabalhar. Sabe como que você cria o ambiente? É você adorando. Mas é aquela adoração não sem, sabe, por costume de crente. Aleluia. Não. Pensa. O Senhor no alto e sublime trono. A orla dele está aqui, ocupando o templo. Toca. Pega, irmã. Pega a tua bênção. Quer cura? Toca na orla. Quer salvação? Toca na orla. Quer providência? Toca na orla. Quer emprego? Toca na orla. Quer solução? Toca na orla. Aleluia. O séquito está enchendo a casa. O séquito encheu o templo. Aleluia. Glória a Deus. Imagina um Deus tão grande que só a orla do seu vestido enche o templo. Não precisa de mais nada. Só a orla do vestido do Senhor passando aqui. Aleluia. Glória a Deus. Na sequência, Isaías 6:2, ele fala que os serafins, na visão de Isaías, tinha serafins. É a única referência que a Bíblia faz a essa casta de anjos, né? Serafins, seres ardentes. Eu entendo que era como uma chama de fogo, né? Eram seres ardentes. E eles tinham 6 asas. Que estranho para a gente, né? 6. O número 6, segundo os teólogos, eles fazem uma referência ao homem.
ao ser humano. É isso que eu estou falando, tá bom? Então, assim, ele tinha 6 asas e tinha uma sequência lógica para cada coisa. Significa o quê nos nossos dias? Que o nosso culto a Deus tem que seguir uma ordem. Não é do meu jeito, é do jeito dele, como diz o louvor. Então vamos lá. Com 2 cobria o seu rosto. Por quê? Com 2 asas eles cobriam o seu rosto. Porque quem precisa aparecer é o Senhor. A reverência no culto, a reverência ao Senhor. Quem precisa aparecer aqui é o Senhor. Não basta eu ter a melhor voz, não basta eu ser a melhor eloquência, não basta eu ter N curso, graduação, pós-graduação, mestrado, não adianta, cubra o rosto. Aleluia! Glória a Deus. Nós ouvimos há pouco a vitória da Débora, glória a Deus por isso, só quem passa por isso sabe o significado. Mas Débora, na presença do Senhor, cubra o rosto. Glória a Deus, aleluia. Na presença do Senhor, cubra o rosto. Mas o que, irmã? Você está querendo que eu ande com véu na cara? Não, irmão, estou te dizendo que tudo que você tem que glorificar o Senhor. Quem tem que aparecer na tua vida é o Senhor. Venha para a casa do Senhor, vista assim a sua melhor roupa, se lave, põe o seu melhor sapato, mas quando chegar aqui, cubra o rosto. Aleluia, deixa que o Senhor apareça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Com 2 cobria os pés. Aleluia. Com 2 cobria o rosto. E com as outras 2 asas, eles tinham 6 asas, lembrando, ele cobria os pés. Alguém pode ler para mim Êxodo 3 e 5? Irmãos, imaginem a ordem do culto. Eu cheguei no templo, eu organizei tudo. Vocês deixaram essa igreja linda. Isso precisa acontecer mesmo. É para você decorar, é para você limpar, é para você vir bonito. Se prepare para o culto ao Senhor. Prepare por fora e prepare por dentro. O seu culto começa em casa. O que é que eu vou levar hoje para o Senhor? Eu vou levar uma oferta, eu vou levar um louvor, eu vou levar a minha adoração, eu vou levar para o Senhor. Quando você vem aqui, não venha só para pedir, venha trazer alguma coisa para o altar do Senhor. O que foi que você trouxe hoje para o altar do Senhor? Existe uma ordem, existe uma lógica. O seu culto, como diz lá em Romanos, tem que ser com raciocínio. Não é uma coisa religiosa, irmãs. Não é uma mandinga, não é uma reza, é um culto. Tem que ter raciocínio, tem que pensar do que eu vou trazer. Eu trouxe isso, Senhor. Diga para o Senhor agora o que foi que você trouxe para Ele. Aleluia. Alabaxu. Aleluia. Então com 2 cobria os seus pés. Êxodo 3 e 5. Quem achou, por favor? Débora achou? Leia. Ele disse: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu pisa é terra santa. Aleluia. Né? Moisés, ele vai lá no monte. Irmãos, quem disse que o monte, a areia, as árvores é coisa santa? Quem disse isso? Né? Por que aquele lugar, aquela sarça estava diferente? O que faz o lugar santo? Essas paredes aqui, mas não são santas. Não é santa. Esse púlpito não é santo. Essas cadeiras não são santas. O que faz esse lugar santo é a presença do Senhor. Aleluia. E quando fala que tira a sandália dos seus pés, não é para você ficar descalço, literalmente. Ele está dizendo assim, entra no processo da santificação. Aleluia. É um processo.
Você não é santo. Santo é o nosso Deus, como cantavam os serafins uns para os outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Então entra no processo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ainda Eclesiastes 5:1. Ainda no processo de descalçar os pés. Então, com 2 asas, cobriu o rosto. E com 2, cobria os seus pés. Aleluia. Eclesiastes 5:1, alguém achou? Aleluia, parte A. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Olha o processo. Eu entrei aqui, tem um processo. Tem um processo, é o processo de guardar os pés. Usa as asas que cobrem o rosto, as asas que cobrem os pés. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda tem mais 2 asas, aleluia. Com 2 voavam. Ai, mas, amados irmãos, com 2 voavam. Sabe o que isso quer dizer? Que o Senhor está te convidando para ir mais além. Voa, vai mais longe. O Senhor quer te levar mais além. Aleluia. Com 2 voava. Ele está te chamando para sair do óbvio, para sair do natural. Entra para o sobrenatural. Sabe quando acontece aquele culto inteligente que você não sabe se o céu desceu ou se a terra subiu? Chegou nas regiões celestiais. Aleluia! Aleluia! Vai preparando aí para mim Colossenses 3, de 1 e 2. Colossenses 3, 1 e 2. Com 2 voavam. E eu quero perguntar para você, você está pronto para voar? Você está pronto para ir mais além? Você está pronto para um novo desafio? Você está pronto para entender o que o Senhor quer ir contigo? Aonde o Senhor quer ir contigo? Está pronto? Quando você estiver pronto, pode usar as suas 2 últimas asas. Lembre-se. Mas Cláudia, mas isso era os serafins. Não, irmão, número 6, que faz referência ao homem. Cubra o rosto, cubra os pés e voe. Aleluia. Colossenses 1 e 2. 3, 1 e 2. Por favor, quem achou? Aleluia. Irmãos, é um processo. É um processo. É um culto com raciocínio. Entrou aqui, pensa nas coisas que são de cima. A gente fala assim, a gente gosta muito, crente gosta desse versículo de dizer assim: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que quando a gente entra na casa de Deus, muitas vezes a gente entra com o nosso problema, com a nossa picuinha, com a nossa dificuldade, com a nossa dor, e continua com ela. Amada, usa a asa, voa! Voa, sai daí! Entra na região celestial, que o Senhor cuida do resto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, ainda no capítulo 6, no versículo 4, diz, na continuação do que nós lemos: os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam. Irmãos, pensa bem. A gente veio decorrendo todo aquele culto. Como que aconteceu esse culto? Vamos olhar para eles e fazer um culto diferente? Vamos aprender com os anjos a cultuar o nosso Deus. Teve uma ordem. Eles reverenciaram o Senhor. Eles cobriram o rosto. Eles cobriram os pés. Eles voaram e clamavam um
aos outros dizendo santo, aí o outro dizia ali santo, aí lá atrás dizia santo, aqui na frente dizia santo, aqui do lado dizia santo, 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 e foi nesse clima de santo, 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 que o umbral da porta se moveu, aleluia. E quando o umbral da porta se move, irmãos, aí tem resposta para você. Aleluia. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, ao som das asas. Aleluia. Aleluia. Das asas. Os batentes das portas tremeram, irmãos, com o bater das asas. Sabe quando você começa a voar na presença do Senhor? As portas se movem. Sabe aquela porta que não queria abrir? Ela agora abriu. Ela abriu. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a casa, o templo, se encheu de uma fumaça. Essa fumaça significa o quê? Uma adoração. Adoração, incenso, lembra? Vai lá no Velho Testamento, o incenso queimava, a fumaça subia. E o sinal que Deus estava recebendo é quando a fumaça subia e ia até o céu. O Senhor recebendo. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes a gente se acha um adorador. Deixa eu te contar uma novidade. A adoração, ela começa lá no trono. Ela desce para nós quando nós criamos um ambiente. Ela passa por você e volta para o trono. Porque a adoração é própria do céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Um culto com raciocínio, um culto com reverência, um culto que guarda os pés, um culto que nos faz voar e um culto que nos leva a aprender a verdadeira adoração. Santo é o Senhor dos exércitos. Ah, tudo ficou pequeno agora, porque agora sim eu estou vendo, junto com Isaías, o Senhor assentado em um grande e sublime trono, e o seu séquito, a orla do seu vestido, está enchendo este templo. E agora sim eu digo santo, e eu ouço os anjos dizer santo, e eu escuto a igreja dizer santo, e o Senhor vai movendo aquela adoração que vai passando por você e voltando para o trono de Deus. E sabe o que acontece quando essa adoração que vem do trono passa por você? Ela pega tudo, toda a tua dificuldade, toda a tua dor, toda a tua doença, e passa lá para apresentar ao Pai. E quando chega lá, aleluia, é transformada novamente em adoração e desce, passa por você e vai levando. Permita, irmã, que a tua adoração faça um círculo no céu. Deixa que o Senhor faça de você uma nova criatura, entende? Cobra o seu rosto, não queira aparecer. Cobra os seus pés, entre no processo da santificação. Aleluia! E voe com a sua adoração até o trono da glória. Aleluia! Glória seja dado ao nome de Jesus. Isaías 6:5. Aleluia! Aí, aleluia, cai Isaías, depois dessa grande visão, ele cai em si. E eu quero que vocês leiam comigo. Acompanha aí. A partir do 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Sabe o que acontece? Quem entra no processo percebe a sua pequenez, percebe o quanto que o Senhor é santo, percebe que não é nada. Não importa se você é amigo do rei, não importa se é o ano da crise, não importa mais nada. Ai de mim, meu Senhor, eu estou perecendo porque eu vi a tua glória. Mas aí a crise, a oportunidade do Senhor trabalhar. De repente, vem um serafins, aleluia, vem um serafim ao encontro de Isaías com um tenaz. Ele foi lá no trono,
Eu fico imaginando como que é isso, um trono de brasa e um ser de fogo. E ele pega um Atenaz. Um Atenaz é um pegador. Sabe aquilo que a gente pega os alimentos? Uma coisa parecendo com aquilo. E ele vai lá com um Atenaz, só que própria para pegar brasas. E pega uma brasa. Aí aqui também eu quero fazer um parêntese. Também é chamado de tenaz aquela peça que o oleiro, vê se você pega essa. Aquela peça que o oleiro usa para modelar o vaso. A tenaz está passando por aí. Tem vaso aí? O Senhor quer te fazer vaso novo. O Senhor quer te dar uma nova forma. Um novo modelo. Tem tenaz passando por aí. Aleluia. Aleluia. E ele pegou a tenaz e veio até Isaías com a brasa e tocou em seus lábios. Pronto, está purificado. Agora o teu problema era esse? Era só isso? Já está resolvido. Aleluia. Então, depois de tudo isso... tem tanta gente querendo ser levita, querendo ser pregador. Pastor, eu sou itinerante. Eu sou missionário. Eu sou cantor. Eu sou levita. Entendeu? Mas olha o processo. Passou pelo processo? Amém, irmão. Então tu é tudo isso mesmo. Não passou pelo processo, não é nada. Tem que passar pelo processo, chegar na tenaz, ser tocado com brasa. Aí depois de tudo isso, aí vem o chamado. Oh, glória! Aleluia! Aí veio o chamado de Isaías. E ele ouviu, depois de tudo isso, uma voz que dizia: a quem enviarei? Aleluia! O Senhor está perguntando para quem entrou no processo nessa noite: a quem enviarei? Olha, percebe? O Senhor não quer te forçar. Ele está te fazendo um convite, uma pergunta. Cabe a você responder sim ou não. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Dando a entender que tem mais do que somente um Deus, né? Que tem o Pai também ali, tem o Espírito Santo se movendo. Aleluia! A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Se a tenaz já tocou aí os teus lábios, já pode começar a dizer: o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Eita, Deus grandão. Irmãos, o livro de Isaías, ele não vem numa ordem cronológica. Mas se a gente lê do capítulo 1 até o 6, ele vem, a gente vê algumas partes. Lá em Isaías 1:4, ele fala assim: ai da nação pecadora. Em 3:11 ele diz: ai do ímpio. Em 5:8 ele diz: ai dos que ajuntam casas e más casas. Em 5:11 ele diz: ai dos que levantam cedo para embriagar-se. Ai desse, ai daquele, ai daquilo, ai dele, ai dela. Mas quando ele viu o Senhor, ele disse: ai de mim. Aleluia. Percebe a diferença? É ai de mim. Aleluia. Aleluia. E eu quero te convidar nessa noite para pensar e para entender que na crise você precisa ter visão. Tenha a visão do céu, a visão que Isaías teve. Como diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Não diga isso como uma reza, não leia Salmo como reza, irmãos. Leia pensando no que você está dizendo, cante pensando na letra do hino. Olha só, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Eu já ordenei o meu culto, eu já cobri o meu rosto, eu já cobri os meus pés. Aleluia. Agora eu já posso voar, os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ah, Senhor, ai de mim, que estou perecendo. Lá vem o anjo com a tenaz. Aleluia, toca em meus lábios. Agora você está pronto. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aleluia, eis-me aqui. Aleluia. Louvado seja o nome
do Senhor. Um serafins, um atenais, uma brasa, resolvido o problema. Aleluia. O que é que eu aprendo? Eu aprendo que não é no meu tempo, é no tempo do Senhor. Não importa se é tempo de crise, é no tempo dele. Não é na minha força, na força humana, na confiança do rei. Não, é na força do Senhor. Eu aprendo também que o meu culto deve seguir uma ordem, tem que ser ordenado, eu tenho que pensar, eu tenho que raciocinar. Não posso entregar qualquer coisa ao meu Deus. Aleluia. Também aprendo que não importa qual seja o meu talento, quem tem que aparecer é Deus. Devo criar um ambiente para a ação de Deus. Tudo isso faz parte do meu culto e faz parte do que eu aprendo nesse texto. E também aprendo, irmão, uma coisa muito importante. Nesse ano que morreu o rei Uzias, eu não sei quem é o rei Uzias na tua vida, tá? Não sei quem é a pessoa de confiança que morreu, eu sei quem é a minha. A minha eu sei. Aleluia. Difícil falar sobre o rei Uzias da minha vida. Aleluia, mas eu não quero me até a isso. Eu quero dizer o seguinte. Quando tudo parece perdido, como disse o louvor, o rei Uzias morreu. A pessoa em que eu me espelhava morreu. Aleluia, é a hora da transição do governo. Entende o que significa isso? Tira o controle da tua vida da tua mão. Deixa o governo da tua vida na mão do Senhor. Transição de governo. Senhor, toma conta, cuida aí porque eu não consigo. Aleluia. Saia do controle da sua vida. Ao contrário do que diz o mundo, né? O mundo diz assim, toma o controle da sua vida. Eu digo, não. Deixa o Senhor controlar a tua vida. Aleluia. E a conclusão é que depois de tudo isso, você ouve uma voz, ouve um chamado e está pronto para dar uma resposta. Aleluia. Aleluia. E assim, irmãos, eu espero que para vocês tenha sido tremendo como foi para mim. Eu não sei. Eu só quis compartilhar o que Deus tratou comigo. Tá? Então, assim, eu quero dizer, eu não sei cantar, tá? Mas como a Débora não aprendeu, a irmã ali pode me ajudar. Mais de ti, menos de mim, menos de mim. Quem aprendeu, canta. Mais de ti, menos de mim, menos de mim, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Está disposto? Canta comigo. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Quer ser servo? O Senhor está te chamando. Quer ser servo? Mas tem que ser servo de todos. Não é só de quem você gosta. Tem que ser servo. Tem que ser servo. O Senhor te chamou para ser servo. Está disposto? Canta comigo. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória
e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Olha só, o Senhor se dispôs da sua glória. Ele poderia estar lá no seu poderio. Ele se dispôs, ele saiu de lá por amor a você. E agora ele te convida a fazer o mesmo. Quer seguir as pisadas do mestre? Então seja servo, tenha culto com raciocínio, deixa que ele apareça na tua vida, permita que o Senhor faça algo novo por ti nessa noite. Aleluia, que Deus em Cristo nos abençoe.